2003, eu morava fora, eu vim morar no Brasil depois de um tempo fora, e aí morei com a minha mãe um tempo, quando eu voltei pro Brasil, e aí minha mãe achou um outro apartamento e eu fiquei morando no apartamento dela. Só que quando ela se mudou, ela levou basicamente tudo e eu fiquei com um bando de paredes, sem nada. E por uma razão ou outra as pessoas não gostam. Eu até, quer dizer, não me incomoda tanto, mas eu acho que faz parte, assim, a casa não está completa até você ter umas coisas na parede ali. A parede branca em si não é uma coisa tão aceitável. E aí eu achei, no fundo do baú, literalmente, nos envelopes, essa série de gravuras. Eu estava fazendo pesquisa para um documentário sobre pão de chanchada. Então eu estava no meio de um processo onde eu estava vendo, sei lá, 2, 3 pão de chanchadas por dia. Então eu via muitas. E aí numa dessas pão de chanchadas, que eu não consigo me lembrar muito bem, eu tenho algumas suspeitas de onde eu vi num plano muito corriqueiro, uma pessoa passava e descia umas escadas, e nas escadas você tinha essa gravura. E aí eu falei, que estranho, né? Quer dizer, eu comecei a pensar isso, foi, aliás, onde veio um pouco a ideia desse filme, o que quer dizer que é um pouco estranho, mas disso, né, de ver uma gravura, quer dizer, que tem essa coisa de serem múltiplas, né, quer dizer, não era obviamente a mesma gravura, era uma outra dessa série de gravuras, e inserida no meio do meu trabalho. E aí surgiu para mim muito claramente essa questão, né, por onde essa gravura andou, o que ela viu, né, essa aqui ainda mais, porque ela tem uma coisa de olhar. Oi. E aí, Mônica, tudo bem? Tudo bem? Jorge. Oi, como é que vamos? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Vamos, Vamos lá. atrás dessa obra do Vergara, passando pela obra de outros tantos, que, como ele, acreditaram no poder das imagens. Né? Essa obra ela entrou na vida de vocês como? Na realidade, esse envelope inteiro, né? Bom, nós estamos partindo do princípio que nós somos dos anos 60, né? Tanto eu quanto Mônica nascemos em meados dos anos 50. No início. E estamos adolescentes e muito interessados na cultura brasileira já dessa época, ou seja, dos anos 60. Vergara faz parte dessa explosão dos anos 60, da qual nós éramos, de um lado, espectadores e, de outro lado, candidatos a serem participantes. E a gente foi muito marcado por alguns trabalhos desse período. E esse lugar aqui, como um todo, né, é um lugar onde é o nosso quarto e nós gostamos de partilhar nossos sonhos com essas imagens bem da nossa geração, que o trabalho do Vergara está dentro dela, assim como o trabalho do Gershman, o trabalho do Roberto Magalhães, do Antônio Dias, do Antônio Manuel. E a gente tinha uma especial afeição às obras múltiplas, porque elas eram, primeiro, acessíveis, bonitas, e tornavam viável a ideia da gente ter o chamado quadro, né? Quando, na época, o quadro era sempre uma coisa vista como a natureza morta, a ceia de Cristo, essas coisas, e a gente podia ter outros quadros, né? Que eram feitos por pessoas que não eram como os nossos pais nem nossos avós, mas eram pessoas com as quais a gente se identificava. Esses envelopes eram de cinco gravuras, no caso do Vergara, tá? E eram envelopes que depois eu vinha saber, eram feitos pelo Dionísio Del Santo, que veio a se tornar o grande artista brasileiro em termos de serigrafia, né?
Vocês têm 3 dessas gravuras desse envelope, né? Talvez 4. É. 4. Tem essa, né? Essa aqui é uma delas. Essa aqui embaixo é uma gravura muito curiosa, que é uma gravura que, embora não tenha título, ela sempre foi designada, não só por mim, mas por várias pessoas do mercado de arte, como sendo o fascista. Porque tem um tipo, visivelmente, um policial em cena, né? Tem visivelmente um homem torturado, ensanguentado, e tem um rio de sangue correndo sobre a bandeira brasileira. Isso fazia muito o quadro da cena de 68. Aqui temos mais 2. Esse é um trabalho muito interessante que está no álbum. E eu depois, anos depois, achei um desenho que você vai ver que a figura superior do desenho é depois recolocada na gravura no centro e na parte inferior. Você vê que aquela gravura desenhada é, na verdade, transformada numa matriz serigráfica e reaplicada aqui. Né? E lá em cima tem um trabalho que é visivelmente um autorretrato do Vergara embaixo, quando o Vergara era muito moço. Era do envelope. Na verdade, falta uma quinta do envelope que eu não tenho, mas é sempre bom faltar alguma coisa. Aliás, nada atiça mais um colecionador do que está faltando algo. Embora eu sempre brinco que o Jorge é a locomotiva, ele que sai, caça, busca, não sei o quê, e às vezes a gente comenta, bom, custa isso, não sei o quê, dá, vai, não vai, essa coisa toda, mas o chegar em casa, o ver, né, é um ritual que faz parte da vida da gente, há décadas. E é muito legal isso. É a biografia, não tem como. É a história realmente da gente, né? A história da coleção da gente, da gente com os quadros. A gente tem orçamento, por sinal, muito apertado. A gente trabalha com nossa vida profissional, que é nós temos o privilégio de viver trabalho intelectual, mas, por outro lado, a gente tem o desprivilégio de trabalhar com orçamentos super apertados. Então, pode parecer um pouco bizarra para quem não tem essa paixão, mas, no nosso caso, essa paixão existe e há muito tempo. Né? Nós somos pacientes crônicos, a gente não vai ficar livre disso tão cedo, certo? Não, ainda bem que vocês estão na mesma enfermaria, né? Ah, com certeza. Bem, eu tive a oportunidade de ter contato com a obra do Vergara. Na época de recém-formado como arquiteto, nós trabalhávamos no Estado com uma equipe de vários arquitetos. E quando um dos nossos colegas, chamado Fernando Arnaldo Teixeira Soares, também arquiteto, era meu assistente, ele disse assim, olha, está saindo uma publicação de uns trabalhos dos artistas jovens, porque ele morava do lado do Sclir, no mesmo prédio. E o Sclir falou para eles que iam lançar essa coleção. Como nós não tínhamos condição de comprar o trabalho dos 5 artistas, fizemos o seguinte, fizemos uma espécie de consórcio, né? Compramos os 5 volumes e sorteamos entre nós, porque como ia ser feito para escolher? Houve um sorteio, né? E assim eu fiquei com essa coleção. Nessa época eu ainda morava num apartamento no Grajaú, e isso decorou minha casa desde que os garotos eram pequenos. Nasci em 69, então só consegui ter alguma relação com o quadro com 3, 4 anos, com essa idade assim, que comecei a observar, né? Pelas cores, em primeiro lugar, que é um quadro lindo, assim, de cores variadas e chama muita atenção para uma criança, a curiosidade. Crescendo um pouquinho mais, acho que pela questão de ser um rosto, ter um olhar assim, né? Quando eu era pequeno, eu lembro que teve uma fase que eu tinha medo, eu entrava na sala, olhava essa cara me olhando, saía correndo, né? Eu convivi com o quadro desde muito pequeno, né? E como minha mãe pintava muito aquarela e muito, assim, cartolina para mim, e eu ficava, assim, com ela fazendo e vendo, né? E quando eu olhava para esse quadro, eu retratava um pouco ela. Por quê? Porque era um período, na década de 70, assim, que as mulheres usavam muitas cores, né? Num colorido, não sei se foi algum movimento, alguma coisa. Minha mãe se vestia com muitas cores. Eu nunca parei para pensar o que ele, assim, quis dizer nesse quadro, mas eu sempre achei o seguinte, que era aquela forma retangular amarela, era uma porta e aquilo era um olho mágico e minha mãe estava ali olhando para mim o tempo todo. Assim, eu identificava muito o nariz e a boca perfeito da minha mãe. Eu falava, caramba, é minha mãe, tá ali
pô, não posso... Talvez em algum momento você pode ter achado até que foi ela que pintou. Não, eu achei que era ela. Eu achava que era ela. Quando eu era pequeno, pra mim era ela. Acho que com uns 13, 14 anos, eu já sabia que ali tinha uma gravura do Sclia, uma gravura do Volpe, uma gravura do Vergara, uma gravura... Já sabia, já desde de moleque. E tem um fato interessante, que todo esse... mais de 20 sobrinhas, primas e tal, que vêm aqui quando eram crianças, tudo. Aí nós falamos que estão procurando um quadro, vão filmar o quadro. Aí ele disse assim, mas que quadro? Eu digo, você se lembra daquela cara vermelha? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe do quadro, entendeu? Então é uma coisa que marcou durante anos esse quadro dentro de casa para as pessoas até que frequentavam a nossa casa. Na verdade, tudo começou com uma parede branca, né? Estava tudo branco. E aí eu ganhei 4 envelopes. 4 envelopes da série, dessas séries de serigrafias. Você montou de uma maneira diferente. Você montou no teto. Como são 5 Era muita coisa, né? serigrafias, cada uma série tem uma homogeneidade, né? Tem de cor, de tema. Então eu queria mantê-las juntas. A do Vergara, a do Gershman são todas horizontais, eu botei uma em cima da outra. O Vergara tem uma horizontal. E a do Vergara tem uma que é vertical, 3 verticais e 2 horizontais. E aí eu usei a configuração da parede, né? Porque Casalberto é matemático. E aí uma ficou... Configuração. A configuração, inclusive, do interruptor de luz, que é a do Vergara deu para fazer o desenho ali em volta do interruptor de luz. Vou mostrar para você lá. Então, esse é o Vergara. Tem 3 verticais, 2 horizontais, e deu para fazer esse contorno aqui. E ficou muito bom, porque deu exatamente a dimensão certa junto com a do Gershman do outro lado. Aí eu ganhei os envelopes e eu não tinha muita escolha, eram 5 e minha decisão era usar as 5. Um arranjo, né? A gente usa, o cara que tem uma parede branca usa as obras um pouco como o artista também, né? Faz um... Eu dei a gravura para ele, fiz parte do grupo que executou a gravura, né, em 67, né? Era uma época que ninguém tinha um tostão, né? E nenhum de nós podia ter feito esse álbum de serigrafia. Só quem tinha coordenação e dinheiro era o Carlos Sclia. E ele, nessa época, o Sclia foi uma pessoa fantástica em aglutinar os artistas. Ele conseguia juntar e ele conseguia ajudar. É uma coisa que ainda precisa ser dito, viu? Uma pessoa que pode falar muito sobre isso é Cildo. Vergara também, acho que sim. Ele conseguia. Então, ele arranjou, ele trabalhava, ganhava, ele tinha contrato com a galeria também, Galeria Ipanema, antiga Galeria Ipanema. E ele, então, resolveu bancar a primeira dele, a primeiro álbum, que de 5 serigrafias dele, vendeu quase tudo, ele bancou, com esse dinheiro ele bancou o segundo, com o segundo acho que foi o Glauco, ele bancou o terceiro, não sei se foi o Vergara ou o Gershman, e um ia bancando o outro. O Sclia era uma pessoa muito interessante. As pessoas não avaliam, mas ele foi fundamental para a vida artística, na questão de artes plásticas do Rio de Janeiro. É quem apresentava para os jornalistas, é quem apresentava para os editores. Quer dizer, ele obrigava os editores a contratar os artistas para fazer capa dos livros. Quer dizer, foi uma pessoa muito importante. E é dele que veio a ideia do Ateliê das Gravuras. Uma visão de um comunista querendo democratizar o trabalho de arte, né? É dele a ideia da Feira de Arte do Museu de Arte Moderna. E ele, com o dinheiro dele, montou o ateliê. Ele que contrata o Dionísio Del Santo, que foi um dos maiores serígrafos do Brasil, um artista importante do grupo Neoconcreto, quer dizer, da área
neoconcreta, né? Um artista que desviou do neoconcretismo, que tinha um outro tipo de espírito, né? Também fora do Rio de Janeiro, era do Espírito Santo ele, mas era um grande serígrafo. E era um homem muito gentil, porque é muito gentil um homem que usa a sua técnica para tornar viável o trabalho do outro, né? É muito generoso. A serigrafia era usada para fazer estamparia. É uma técnica do artesanato e da indústria. Os tecidos eram estampados. Fazia parte da ideologia você recuperar, vamos dizer assim, coisas mais banais e trazer para o campo das belas artes. O Museu de Arte Moderna, por exemplo, era um oásis, em plena ditadura. Você chegava ali, quer dizer, eu ia lá para a Cinemateca. A Cinemateca era no terceiro andar do MAN, e para você chegar na Cinemateca, você passava por um Museu de Arte Moderna que tinha... O museu sempre teve problema de acervo, mas tinha algumas obras, até de artistas americanos, que para a gente era uma coisa totalmente inédita para aquela época, né? E tinha essa sala sensacional, passava os filmes do cinema novo, né? Era meio esquerdofrênico demais, só passava filme russo, e o que eu vi de Ivan Terrível não tá no gibi. Coração do Potemkin, não sei o quê, polonês, tcheco e cinema novo, polonês, tcheco, polonês e cinema novo. Então era uma coisa meio... mas era o que era. Esses nomes, Vergara, Gershman, Antônio Dias, eram nomes famosos, conhecidos, mas também não eram, assim, vulgares, vamos dizer assim. Você lia isso no jornal, você lia no jornal e você saía perseguindo, né? Passava a Galeria Bel, passava a Galeria Bonino, passava na Relevo, passava na Petit Galeria. Você ficava o tempo todo garimpando para ver se caía descobria alguma coisa. O MAN era um foco de salões, teve a Opinião, já tinha o Hélio Sica apresentado da Tropicália, já tinha uma nova objetividade que lançou o Gershman, o Vergara, o Antônio Dias, o Roberto Magalhães, né? E outros também que estão por aí, outros que desapareceram, né? Tinha esse negócio da Feira das Artes, que era um movimento para democratizar as artes plásticas, e tinha esse negócio de serigrafia também. Quer dizer, eu não sei aí, porque eu não sou sociólogo, eu era muito jovem, mas esses artistas, eu acho que eles não atingiam ainda, não tinha assim, um mercado para o Gershman, para o Vergara, se tinha, era muito incipiente, né? E essa coisa da Feira de Arte era genial, porque jogou os artistas da praça, eles estavam ali, estavam a fim do diálogo com o jovem, né? com quem estivesse atrás de papo, porque não podia ter papo, né? Não podia reunir, não podia... tinha repressão. Eu fui lá, comprei também algumas serigrafias do Gershman depois, mas a primeira que eu comprei, talvez por causa dessa bandeira brasileira, da americana comendo a brasileira, saindo sangue, não sei o quê, foi essa serigrafia do Vergara. Tinha essa coisa, né, a gente detestava americano, e agora com Barack Obama parece que vai gostar de novo, mas... na época... Que você adquiriu na vida? Foi a primeira obra, acho que custou 15 cruzeiros. 15 mil Eu devo ter pago 3 vezes 5, né? E para a gente também era muito interessante que você ia lá primeiro não era mais no museu, não era numa galeria, era numa praça, né? Cada um botava lá, era o seu stand e tal. Tinha uma associação, que era a IAP, uma coisa assim, que era a Associação de Artistas Plásticos, né? Que por ser uma associação, você conseguia, não me lembro qual era o processo, mas não era na hora de 3 cheques, não. O pessoal ainda era honesto naquela época. Acho que você dava o sinal,
e ganhava lá um boleto bancário, alguma coisa, e você ia comprar. A aquisição da obra, eu adquiri o Vergara, não foi a obra. Eu paguei para ser amigo dele, entendeu? Claro que não era um neurótico que planejei tudo isso, né? Isso... Eu fui com a minha mãe para uma feira que teve no MAM, uma grande exposição, em 68. E nessa época eu tinha 13 anos e, enfim, nós passeamos pelo pilotis do MAM, olhando todos aqueles estandes e tal. E, de repente, nós entramos num estande onde tinha essa série de serigrafias do Vergara. E eu fiquei, assim, enlouquecida e queria, de qualquer maneira, uma delas, mais especificamente essa, porque, não sei, na época eu fiquei apaixonada pelo trabalho. E aí a minha mãe falou, bom, tudo bem, eu posso te financiar, só que você vai ficar meses aí pagando com a sua mesada o trabalho. E eu topei, e ela comprou para mim, e, bom, aí tinha todo um tempo para esperar até que eu pudesse terminar de pagar a serigrafia e poder emoldurar. Então, eu guardei na parte de cima do armário do meu quarto e tal. Aí, um dia, não sei o que houve, enfim, a minha mãe trabalhava, nós tínhamos uma babá que tomava conta, éramos 5 irmãos, e alguma eu aprontei que eu e a babá brigamos seriamente. E ela, percebendo a importância que essa gravura tinha para mim, que esse trabalho tinha para mim, foi lá e picou em vários pedacinhos. E aí eu perdi. Não tinha mais como recuperar aquilo e tal. Evidentemente, não deixei a peteca cair, fiquei seríssima, entendeu? Não chorei nem nada, porque eu não me lembro bem o que aconteceu. Eu sei que eu devo ter feito alguma coisa. Bom, e os anos se passaram e tal. Um dia apareceu a Cláudia, bom, e Cláudia, que já tinha frequentado a minha casa com certeza, mas talvez não tinha visto a gravura, olha essa gravura que está no início de toda a minha vida artística e de designer. O dia, quando eu era criança, que eu vi essa gravura, eu tinha uma transformação, ela provocou em mim uma coisa assim muito forte. Aí eu olhei a Cláudia, depois ela foi embora, eu passei a olhar a gravura com outro olhar, tá? Como eu falei com você, a sua relação com a obra de arte, ela depende da sua vibração artística com a obra, você tem um sentimento forte, ela passa também pelo sentimento que as outras pessoas têm, tá? Se de repente você vê uma pessoa que se apaixona por uma coisa que você tem, você também vai se perguntar por quê, e você começa a ter outro olhar. Aí eu olhei essa gravura com um olhar completamente diferente, tá? Eu pensei, bom, essa gravura, ela não é mais minha, ela é da Cláudia, tá? Cada vez que eu passava na frente dessa gravura, eu achava, como que eu posso ter na minha casa uma coisa que provocou uma coisa tão forte numa amiga minha, não porque eu não gostava da obra, porque, ao contrário, eu passei a gostar dessa obra muito depois dessa interferência desse choque, dessa vinda da Cláudia, entende? Eu olhei essa obra de arte, eu olhei de perto, vi realmente que a força que ela tinha, o símbolo que ela tinha. E, então, no ano passado, eu fui na casa da Cláudia, se não me engano, para o aniversário dela, e falei, bom, eu acho que eu vou me desfazer dessa obra. Eu levei, eu ofereci para ela ficou emocionadíssima, e aí que ela me contou essa história da gravura que tinha sido destruído ou jogado fora. Você lembra, por exemplo, da Cláudia Zarros ter comprado isso? Claro, Você lembra disso? Claro, me lembro de Ivan Cardoso, pô. Você lembra do Ivan Cardoso? Me lembro do Ivan Cardoso. O Ivan Cardoso nunca mais nos afastamos, quer dizer. O Ivan Cardoso tinha 13 anos, 14 anos. Quando foi lá e comprou uma das gravuras, pagando em prestação, custava 15 cruzeiros. 15 novos cruzeiros, sei lá que moeda era. Custava 15 cruzeiros, daí o cara pagava em 5 vezes, entendeu? Então, 6 vezes, porque pagava da mesada, né? Agora, o interessante é que eu só me lembro da Cláudia Zarros e do Ivan Cardoso. É mesmo? Não me lembro de ninguém mais.
porque foi tão impressionante. Uma menina de 13 anos, foi uma coisa tão impressionante, porque as outras pessoas eram pessoas que estavam comprando arte e tal, né? Na feira, vinham comprando aqui, compravam outro ali, compravam outro ali, entendeu? Adultos, entendeu? O que foi impressionante foi o Ivan, de ser um menino mesmo, entendeu? Um menino que... Tanto assim que o Ivan Cardoso me leva, depois me convida para fazer uma palestra para a turma dele de ginásio, no colégio dele, entendeu? E olha como os clientes tinham razão. É possível eu ter. É possível eu ter. Quer dizer, quem é incapaz de comprar um trabalho que custa 10 reais, nunca comprará um trabalho que custa 1 milhão. Eu sempre desenhei mesmo, desde pequena, a minha atividade predileta. Aí tinha o Ivan Serpa, fazia um curso muito bacana no Museu de Arte Moderna para crianças. Aí me colocaram e eu estudei, sei lá, dos meus 6 anos até os 13 anos com Serpa. Enquanto eu fazia as aulas com Serpa, né, o meu pai começou a se interessar e com aquele espírito que ele tinha de investidor, começou a comprar algumas obras de arte. Tá? E essa obra veio através do Serpa. Tá? O Serpa, certamente, eu não vou me lembrar, mas certamente conhecia o Vergara, óbvio, contemporâneo, né? E ele aconselhava ao meu pai alguns artistas que ele achava que seriam promissores. E essa gravura entrou dessa maneira, né? E ela tem quer dizer, bateu muito para mim na época, até porque ela trabalha muito com chapadas, né? Ela não, esse trabalho do Vergara, né? Ele não tem uma tridimensionalidade, ele não tem sombras, né? E eu sempre gostei de trabalhar assim. Eu, quando garota, meus desenhos todos eram muito também chapados, eram muito planos, né? Então eu me lembro que eu prestei muita atenção, porque para mim foi uma saída, assim, digamos, com a minha cabeça da época, era uma saída adulta para os meus desenhos que eram chapados, que eram gráficos. Eu sempre fui muito gráfica. Porque eu, na faculdade e tal, tinha uma professora que fazia, era aula de plástica, né? Em que ela quis pegar a época dos 60 e tal, aí até fiz esse desenho aqui, meio que inspirado. Aí eu brinquei com meu pai quando botou, põe tudo em moldura, né? Aí chegou a fazer uma brincadeira de colocar as gravuras juntas. E essa gravura, sem dúvida, foi uma das coisas que me abriu a cabeça para esse tipo de linha, para esse tipo de tratamento, né? Para essas áreas chapadas, coloridas, né? Essa coisa alegre, né? E é uma janela, né? Ela te joga ali naquele período, né? Eu morava numa vila em Ipanema. E a minha casa reunia muita gente, né? Pintores, enfim, tudo. Samba, música, sambista. Nessa ocasião, eu estava secretariando Iberê Camargo. E eu senti que o Vergara tinha um potencial muito grande, que era realmente um artista, né? Foi quando, então, eu falei com o Iberê, no início, conversando comigo, relutou um pouquinho. Disse, mas vem para cá, não sei o quê, para o meu ateliê. Mas como os dois eram gaúchos, eles se deram muito bem. E foi aí que eu acho que o Vergara começou, então, com a parte de pintura mesmo, desenho, a desenhar. Ficava meio que desesperado, porque Iberê mandava ele fazer não sei quantas mil vezes um carretel, entendeu? Ele chegava, pô... Um dia ele chegou e disse, o Iberê me manda desenhar, e eu desenho e ele rasga. Eu desenho e ele rasga. E ele, esse dia chegou e disse, hoje ele falou que eu desenhei o carretel. Então, era essa história. O Xuxa tinha essa coisa especial de ser um amigo mais jovem do que os outros artistas mais velhos que eu via lá com a minha mãe. E íntimo, né? Eu tinha 17 anos... Tinha que ganhar uma graninha para resolver as coisas, tá certo? E aí arranjei esse bico de entregar as assinaturas. Era uma assinatura, eles faziam uma assinatura e cada mês era um artista, né? As gravuras, as serigrafias de um artista. Então, eu ia entregar e supostamente vender novas assinaturas, mas, para falar a verdade, esse pedaço eu lembro menos. Me lembro de entregar aqui pelas pessoas, né? E aí era isso. E aí eu vendia, entregava e meu papai era essa história que eu nem sei quanto tempo durou a minha brincadeira nisso. Mas, no final das contas, o Vergara me deu um envelope com as 5 serigrafias dele, que foram essas que ficaram comigo. E eu acabei me mudando para São Paulo. E um percurso de vida, o envelope ficou guardado durante muito tempo, até que eu pudesse ter um espaço maior e tudo mais. Quando isso aconteceu, que ficou mais tranquilo, eu peguei 2
E emoldurei 2 para ficar comigo e ofereci uma para ele. Eu digo, olha, você fica com uma, leva para você, põe no seu quarto e fica para você, e a outra fica para mim. Então, essas 2 que restaram comigo, né, foram enquadradas e emolduradas, que você disse assim, algumas pessoas achavam que essa figura, né, era o fascista, né, porque é a época da Revolução, aquelas coisas, e o sangue, o Brasil sangrando e não sei o quê. E para mim não era. Para mim era o oposto, era o cara que se permanece em pé, permanece firme, apesar dessa história toda. Para mim era meio como se fosse o Vergara, entendeu? Que estava lá, firmão, bacana, no meio dessa gritaria, desse sangue, dessa história toda. Um símbolo da determinação, assim, né? Eu quero isso, eu vou fazer isso. E curiosamente, aí é um detalhe mesmo da minha vida. Eu fiz isso naquela ocasião, era para eu fazer a minha análise, porque eu queria ser analista. E aí, 40 anos depois, no consultório, está lá a figura, eu analista, quer dizer, cumpriu um percurso. Né? Essa é minha, tá com eles, essa é minha. Cadê a outra? Chegou um momento que meu pai falou, você quer, escolhe uma dessas 2 aqui, você quer uma gravura para colocar no seu quarto, qual que você escolhe? Aí eu comparei, olhei, também qual que me atrai mais? Essa aqui era mais colorida, tinha o Brasil, para mim era o vermelho, a vida. Que a mesma coisa que meu pai falou, o vermelho para mim não era o sangue escolhendo, era o sangue da vida no Brasil. Era uma coisa mais... Eu não queria eu queria mais coisa. Para ele é muito diferente para mim, né? Aí eu vivi essa coisa da Revolução e tudo mais, que isso significava. Para ele era outra história, né? Essas pessoas foram pessoas muito reais para a gente, entendendo? Eu me lembro perfeitamente do Vergara, com 20 e poucos anos, quando eu tinha 16, 17. Sei que houvesse, quer dizer, Nunca eu não fui conhecia, amigo dele não na tinha época, mas eu sabia proximidade. quem era o Vergara. Era aquele negócio, aquele cara que desenha legal, tá entendendo? O Vergara jogava vôlei e desenhava legal, era um cara que fazia essas 2 coisas e que eu achava bastante interessante. Além do mais, ele, como eu, não gostava dos militares que estavam no poder, e por aí vai. Então, a politização e a radicalização da experiência estética andavam juntas. Não eram coisas que andaram separadas. Ou seja, essas imagens, para mim, estão reportadas a um discurso crítico sobre a realidade, com percepções do mundo, com sentimentos, com ambições críticas, prazeres, amarguras, enfim. Acho que isso tem a ver... Gozado, não é à toa que a gente convive com essas coisas, tá vendo? É preciso muita força para não pensar em termos idealistas. Para isso estou sempre atento. Reconheço que não é possível controlar todas as coisas do mundo. Mas se eu conseguir dizer o que penso, as pessoas entenderão. Só posso subverter através da pintura, atingindo pintores ou pessoas que se interessam por pintura. E se 10 pessoas entenderem o que faço, se 10 pessoas disserem, eu compreendo o que esse cara está dizendo, essas 10 pessoas poderão, da sua própria maneira, atingir outras 100 e a subversão irá se engrossando tremendamente. Assim como numa corrente de Santo Antônio. Eu nasci em 1958. Como meus pais são jornalistas, e trabalhava num jornal de oposição, antigo Última Hora, Samuel Weiner. Então eu percebi assim, quer dizer, não de maneira panfletária, na minha casa não havia reuniões políticas, propriamente dito, mas havia uma percepção, uma sensibilidade para que alguma coisa estava acontecendo e que não era boa. O que mais me impressiona nesse instante é que a arte começa a se democratizar, isso sim. O olhar da arte começa a ser mais democratizado, não é acessível sob o ponto de vista da facilidade de entendimento, não, mas se democratiza. Até porque a serialidade
passou a acontecer. Até porque as pessoas começaram a perder um preconceito tolo de que o papel não se pendurava na parede ou na sala de casa, né? Os artistas passaram a dar importância ao papel para que fosse mais acessível a arte, etc, etc. Eu acho que, de alguma maneira, essa democracia, sim, é que vai ser, não só no número de artistas, mas na concepção da obra, ser uma obra democrática, ou seja, é uma obra possível de acesso a todos, né? Volto a dizer, não pela facilidade, sim, mas pelos elementos que traz. Eu acho que isso, os anos 60 marcam definitivamente. Aí sim é uma ruptura. A arte brasileira tem algumas coisas engraçadas, né? Porque a arte brasileira, as grandes mudanças foram feitas no século XX por mulheres, né? Tanto com Tarsila, na Semana de 22, a coisa mais pujante, né? No sentido da pintura, quanto Lygia Clark, nos anos 50, né? Entrada do corpo como matéria do trabalho de arte, e a ideia de que o canal de comunicação de artes plásticas não era só o olho, isso era uma coisa muito forte, muito importante e determinante para a gente. Quer dizer, no meu caso pessoal, como estava com essa coisa do engajamento, eu ainda preferia a questão anedótica mesmo, a questão ilustrativa, de falar mesmo, de fazer panfleto. Quer dizer, na verdade, era uma espécie de pichação, né, sobre tela. Quer dizer, a incorporação de elementos pop no nosso trabalho era exatamente para também criar uma ambiguidade com o pop americano, que na verdade fazia um canto do banal. Na verdade, a minha geração, tanto aqui quanto nos événements de mai em Paris, Régis Debray, quer dizer, tanto assim que a gente vai convidado para a Bienal de Paris com o trabalho da gente, porque estava muito perto das coisas, né? A volta para a figura como a possibilidade de um discurso que falasse do ser humano como centro, entendeu? Quer dizer, o grande momento, nesse momento final dos anos 50, o que existia na Bienal de São Paulo, nas bienais internacionais, era o expressionismo abstrato, né? Então é Pollock, então, Motherwell, todos esses, né? Aqui no Brasil com Mabe, né? Toda essa pintura, o próprio Iberê, né? E a gente entra com essa coisa. O Iberê, quando eu paro de trabalhar com ele, foi por causa dessas coisas, por causa dessa imagética, vamos dizer assim. Ele falou assim, pô, isso aí, estou começando a ficar achando que você é muito, muito ligado ao desenho de propaganda. Eu falei, mas eu estou ligado ao desenho de propaganda. Eu acho que o desenho de propaganda tem que ser incorporado ao vocabulário de arte. Acho que você tem que, quando passar a entrar no museu, ver uma coisa parecida com o que você vê na rua, mas com outro discurso, discutindo outras questões. Mas era uma... E o Iberê assim, eu acho que está na hora de você seguir o teu caminho. Que foi uma forma de me dispensar, entendeu? Coisa vai mudando, o pop acaba, põe outras coisas, as coisas vão se alterando. Mas hoje em dia, se você me perguntar o que estão fazendo exatamente, eu não sei mais se é conceitual, se é abstrato, não sei, se é figurativo.
fazem tudo, né? A coisa mudou, faz Mudou. de tudo, nada se perde, tudo está aí. Tudo está aí. O Farnese que dizia uma coisa assim, ninguém pipoca. Pode deixar que é feito com pedacinhos. Todos eles são feitos de pedacinhos. De tudo que passou, de tudo que vira. O mundo é uma caixa e o homem dentro da caixa, ela que foi sua primeira morada, que é o lugar para onde ele volta depois do trabalho, onde faz amor, para onde irá depois que tudo acabar. A caixa é para mim o próprio limite do homem. Esse homem condicionado pelas grandes verdades fabricadas. Esse homem a quem a realidade assusta tanto que às vezes, como solução, só resta desaparecer. Porque acho que as pessoas vão ver um quadro, ainda mais um quadro ou uma obra mais contemporânea, ou sei lá, do século XX num todo, eu acho. E as pessoas, quando não entendem, né, quando não é uma representação óbvia, você sempre fica tentando pensar, mas o que o artista pensou? Qual é a razão por esse quadro, né? E às vezes, quando você lê alguma coisa e você descobre o porquê, você acha que você resolveu, né? A resposta, é a solução para uma charada. E eu acho que o artista não tem muito isso em mente, sabe? Ele não tá te propondo ali uma charada que tem uma resposta e quando você chegar ali, aquilo se fechou. Eu acho que é uma coisa muito mais sem uma solução. Quer dizer, eu acho que são várias perguntas que te levam a outras perguntas. Meu nome é Rubens Gerson, tenho 1,70 m de altura. O que você acha desse quadro? Um quadro muito simpático e moderno pela arte moderna, que justamente agora está sendo muito bem atualizada. Naquele quadro? Muito bom. Ah, aquilo é você mesmo, né? Aquele ali de baixo? Até logo. Não, não acho, não. Isso é um quadro, acho que é surrealista. E a expressão da mulher quer dizer alguma coisa, né? Eu ainda não consegui decifrar. Me deixou, assim, sentindo alguma coisa, aquela cruz no peito da moça. Pelo que eu acho, aquela cruz significa a morte, não é isso? No meu pensar, eu digo assim. Agora, não sei se essa propaganda que vocês estão fazendo aí, se é para futuramente, ou esse ano ou ano que vem, que lá seja, compreende? O povo, talvez os mais paupérrimos, compreende, assim, o meu pensar, passarão por essa fase, compreende, de morte. Não sei, assim é meu dilema que eu acho, que no momento aí, o que está me indicando esse quadro, é isso que eu... O olhar artístico é fruto da inteligência. Não é fruto de gênio, nada. É fruto do trabalho inteligente, da educação do olhar. Então, essa construção, isso é que eu aprendi muito com o Iberê. Quer dizer, sair do nada, de tirar do nada alguma coisa que se justifique por si só a sua existência no mundo. Não por significar alguma coisa. Que um pouco venha a ser o que eu combatia aos 23 anos e que eu hoje defendo, que é o espaço da arte como uma das formas do pensamento humano. Quer dizer, a arte pela arte não é uma coisa, vamos dizer assim, uma alienação. Pelo contrário, na verdade, é a construção do espírito, da área espiritual, da área sutil das pessoas. Então ela é fundamental nesse sentido. A precipitação dos 23 anos de querer mudar o mundo e mudar e abaixo a ditadura era absolutamente genuína, razoável, perfeita, mas não é a totalidade. Quer dizer, a possibilidade de você construir, quer dizer, um espaço opaco que possa atacar áreas que são que você mesmo às vezes não percebe que tem, né? Essas áreas imperceptíveis do teu mundo interior, que um trabalho de arte. Isso é o que o artista almeja, né? Na verdade, é tocar por aí, né? Tocar numa área, vamos dizer assim, escondida ou recatada, defendida, e com isso equipar o outro ser, né?
o seu conterrâneo, o seu amigo, as suas pessoas, o seu público, né, contaminar com a possibilidade de ser atingido por coisas mais delicadas, né, e mais sutis. E, na verdade, equipar o cara para ver o mundo com mais rigor. Naquele momento que eu encontrei esse trabalho do Vergara, só me deu aquela emoção e eu disse, eu quero, não é? Depois disso, de certa maneira, sempre foi assim. Eu nunca olhei para um trabalho e pensei assim, tá aí, esse artista, de repente, ele daqui a 10 anos vai valer muito. Nunca. Sempre que eu escolho alguma coisa, eu penso assim, eu posso conviver a minha vida inteira com essa obra. As escolhas que eu faço, quando eu vejo o conjunto delas, é como se eu estivesse olhando para mim e é como se eu estivesse me descobrindo. Porque, na verdade, quando eu vejo o conjunto, é engraçado, assim, porque não parece muito com a imagem que eu exteriorizo. Eu olho, assim, algumas coisas, eu sinto que são meio gauche, sabe? Então é muito engraçado, porque isso aí certamente sou eu, não é? Essa escolha é a coisa mais profunda. É uma imagem de mim que eu não conheço. Eu só conheço através desses trabalhos que eu escolhi para ter. Desse trabalho? Todo esse trabalho que envolve arte é bonito, né? Por quê? Porque chama atenção, né? Desperta sempre alguma coisa. Esse vivo aqui, desse olho ali, ó, olhando. Às vezes são 200 postos que vai botar na rua, de vários motivos, mas tem sempre um que chama atenção de parar e ficar olhando e ler. Você colocava uma obra dessa na sua casa? Colocava. Por ser curioso, colocava. Eu não quero botar uma coisa óbvia, a Mona Lisa. Você colocava um desses na sua casa? Não. Não colocaria. Não, porque eu não sabia. Se chegasse alguém, o que é isso aqui? Não sei. Fica meio sem graça, né? Aí chega uma pessoa, pô, quadro bonito, né? Falei, eu comprei só porque, por causa dessa cor aqui, esse combinado aqui, vermelho, verde, entendeu? Pode até gostar sem entender, mas é um risco que se corre, mas você conhecendo é mais fácil, né? Eu não vou comprar uma coisa que eu não gosto. Se fosse um quadro que tivesse à venda, se tivesse um carro aqui pintado, eu gosto de carro, vou comprar esse carro. Vou comprar o quadro do carro, porque parece um carro. Eu assim, o que está mostrando aí? O que vai mostrar? Se é uma peça de teatro, o que é a exposição de quadros? Você pode imaginar mil coisas. Agora, se você tem uma linha já da onde que ele queria chegar, você... tá, pode ser. Aí você tem menos opções para imaginar. Talvez seja mais... mas pelo menos chegar onde o cara, mais ou menos onde o cara tá querendo falar. Se eu imaginar que isso aí é um circo e o cara quis falar da mulher, tá meio chato, né? Deve ser coisa de valor. Deve ter muito valor na arte. Só porque eu não cheguei aí. Eu sou com essa instrução, não tenho leitura. O que eu sei é de mim mesmo. Vamos ver ali. Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, 12, 11, 9...
he was starting by doing a lot of political. This would be a political. Linda gravura, né? Quando é? 97. É sensual, né? O lábio colorido, né? E essa é a do convite, né? É. E mostra tanto, né, a exposição, as cores, essa coisa gráfica. O olho está muito presente, né? O olho é a expressão, né? Porque é uma expressão assim meio, né? Que tá te sacando, né? É um olho que tá vendo, né?